O que é mito? Mito é uma narrativa, um conto, uma história que originalmente era de tradição oral. Essa narrativa, essa história, ela procura explicar algo ou alguma coisa a partir do conjunto de conhecimentos do povo a que se destina o mito. Por exemplo, nós temos o mito da criação. Esse mito explica como surgiu o universo, o planeta Terra, enfim, todos os seres vivos. Além disso, traz explicações sobre como cuidar da vida para que a vida tenha continuidade. Vamos conhecer agora 3 mitos da criação. O primeiro mito vem dos povos de tradição africana, o mito Iorubá. O segundo vem dos povos indígenas, Tupi-Guarani. E o terceiro, o mais conhecido, vem do mundo judaico-cristão. A mitologia africana é cercada de mistérios e lendas. Diferente de outras religiões, não há muitas escritas. O conhecimento é passado de pai para filho por milhares de anos. Uma das lendas sobre a criação do mundo seria que Olodumare, o Deus Supremo, acima de tudo, o Deus capaz de criar o mundo, os planetas, as estrelas e tudo o que conhecemos, vivia cercado pelos orixás que viviam com ele em Orum, que significa o céu. Mas Olodumare queria que os orixás tivessem seu próprio lar. Então, fez o Aie, a terra. O primeiro orixá que Olorum enviou à terra foi Odudua, o orixá do princípio feminino da criação. Dizem as lendas que Obatalá e Odudua são a mesma energia, sendo elas representadas por uma cabaça dividida ao meio, onde a parte inferior é Odudua e a superior é Olodumare, sendo assim a junção do céu e a terra. Depois que Odudua chegou à terra, Olodumare pediu então que Oxalá, um dos mais cultuados orixás que existem, simbolizando a calma, a paz e o sopro divino, fosse à terra e criasse então a energia da vida. Oxalá pediu que todos os orixás o ajudassem, escolhendo então a parte do planeta Terra que iriam morar. Bará foi o primeiro e escolheu os caminhos. Ogum escolheu os minérios. Oxum escolheu as águas doces e com ela trouxe a vida à terra. Iemanjá escolheu as águas salgadas e a vida marinha. Iansã escolheu percorrer os ventos e as tempestades. Xangô escolheu as lavas do vulcão e as pedreiras. Oxóssi escolheu as matas verdes. Obaluayê, a terra seca. E Nanã cuidou da lama e do barro. Oxalá então continuou a sua missão de criar as coisas vivas. Resolveu então fazer o homem. Oxalá tentou fazer o homem das águas doces e as águas salgadas, mas escapavam por suas mãos. Oxalá tentou fazer o homem do ar, mas ele não tinha forma. Tentou fazer das pedreiras e dos minérios, mas ficou muito endurecido. Tentou das folhas verdes, mas elas não se juntavam. Tentou da terra seca, mas ela não se firmava, até que Nanã mergulhou ao fundo de um rio e trouxe-lhe o barro. No barro tinha a essência de todos os orixás que haviam no Aie, na terra, e no Orum, o céu. Pois o barro tinha minérios, terra, água e ar, de todos os orixás. Então Oxalá moldou o homem do barro de Nanã e deu-lhe o sopro da vida, enchendo-lhe os pulmões. Oxalá ficou tão contente pela sua criação que então fez os humanos diferentes, assim como os orixás. Uns mais lentos, como Nanã, uns mais maternais, como Iemanjá, uns rápidos, como Iansã, outros justos, como Xangô, comunicativos, como Bará, guerreiros, como Ogum, calmos, como Oxalá. Oxalá estava tão radiante com a criação que criou formas diferentes, cores, gostos, jeitos, tudo na essência divina de todos os orixás. Então, o mundo se fez. Esta é uma das lendas iorubás. Como disse no início, não há muitas escrituras dessas lendas e itãs. Algumas vezes sofrem pequenas alterações.
Naquele tempo, nem antigo e nem passado, porque nem tempo ainda havia, já existia Nhamandu. Nhamandu inspira, e quando sopra seu hálito, a existência simplesmente acontece. Uma vez, Nhamandu inspirou, e quando soprou, nasceu Quaraã, de dentro dele mesmo. Por sua vez, Quaraã, de si mesmo, no seu coração, faz surgir Tupã. Que se põe a dançar e cantar na imensidão de Nhamandu, e criando mundos e mundos e mundos, Tupã criou a Mãe Terra. O espírito da Mãe Terra flutuou na imensidão, que foi assumindo a forma de uma serpente, que foi se esticando, depois se enrodilhando, se arredondando e ali ficou, adormeceu. Então Tupã olhou e desenhou em seu corpo as montanhas, rios, lagos, nascentes, florestas, desertos e planícies. Depois disso, Tupã precisava de alguém para continuar o trabalho da criação. Ele sonhou em criar Nhanderu-Vussu. Subiu a montanha, flutuou até o alto, viu uma gruta. Entrou na gruta, viu lá no fundo a figura de uma serpente. Você pode me ensinar alguma coisa sobre a terra? Eu sou o espírito da terra, disse a serpente. Então o espírito da terra esticou sobre o chão e foi recolhendo com o seu corpo um barro úmido da gruta. Com ele foi moldando um corpo, modelou o corpo humano. Entra aqui e você aprenderá muitas coisas sobre a terra. Junto com este corpo que te dei, há também meus dons. Você pode criar o que você quiser. Preste atenção no que dizes. Cuidado com a sua fala, pois tudo o que disser, assim será. Nhanderu-Vussu ia andando e falando, até chegar à margem de um rio. E quando ele olhou para o rio, começou a dizer: Aruanã, Pirarucu, Tambaqui, Pirapiré, e foram surgindo peixes. Nhanderu-Vussu ficou impressionado. Falou nomes de plantas, nomes de árvores, e muitas coisas passaram a existir. Jacaré, jararaca, jararacuçu, paca, tatu, capivara, saruê, catinguelê. Então Nhanderu-Vussu caminhou em direção ao rio. Ficou de pé diante de um poço cristalino e foi quando viu, através do espelho das águas, a sua própria imagem. Cunhantaí-Porã. Quando ele falou estas palavras, surgiu a primeira mulher. Ela se ergueu prontamente das águas e lhe fez companhia. Nossa, você criou somente peixes cinzentos. É preciso pôr mais cor nesse mundo das águas. Cunhantaí, então, passou a recitar muitos nomes de peixes coloridos, enfeitando várias nascentes e pequenos rios. Cunhantaí olhou a floresta e criou alguns insetos coloridinhos e pintadinhos, como a joaninha, o louva-a-Deus, a borboleta, a esperança, até que chegou um dia, mas seria bom se tivesse mais gente nesse mundo. Então ela foi à floresta, pegou uma semente de cada árvore, colocou em uma cabaça, foi então que fez a primeira maraca. Cunhantaí chacoalhou e começou a cantar vários sons, enquanto as sementes chacoalhavam. 4 povos se formaram, todos nascidos das sementes da natureza, como parte da mesma tribo, a nação humana. Vocês todos são sementes da mesma floresta, que possui raiz no mesmo chão, que é alimentada pelo mesmo sopro e a mesma luz do céu. E uma vez partilhada, a sabedoria da semente vermelha, a da semente amarela, a da semente negra e a da semente branca, um novo povo florescerá, o povo dourado, o povo que vai nascer da união das 4 sementes. Foi assim que aconteceu. A primavera, em breve, iria chegar. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz.
E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente seja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 4. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente,
e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore, que dá semente. Ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Esses mitos da criação apresentam algumas semelhanças. Há um criador anterior à origem do universo, e é de dentro desse criador, seja o Olumaré, Nhamemundu ou Javé Deus, é dele que surge a vida. A criação do mundo tem origem em um elemento. Por exemplo, a cabaça, o trovão ou a luz, conforme os mitos que nós acabamos de ouvir. Na criação, percebam que os vegetais são anteriores aos animais, assim como a vida marinha é anterior à terrestre. E o ser humano é o último a ser criado, e ele é criado a partir do barro. O que os mitos podem nos ensinar nos dias atuais? Fomos apresentados a 3 mitos de diferentes tradições, mas ambas transmitem a ideia de que há um criador do universo. Outra coisa importante é perceber que nessa criação divina, a diversidade faz parte. Essa criação, ela foi criada para ser interdependente, relacional, conectada por harmonia e equilíbrio, para poder ser dádiva e também oportunizar a continuidade da vida planetária. Ao ser humano, cabe ser guardião desta criação, por isso da sua enorme responsabilidade para preservar e administrar com justiça e amor. O poder que está com o ser humano é para respeitar, para cuidar, para defender, para preservar todas as formas de vida. É a partir desse conhecimento, desta sabedoria que vem dos mitos da criação. São histórias muito antigas de diferentes religiosidades. É através deles que nós podemos aprender a como se relacionar de forma melhor com a natureza, com tudo aquilo que a divindade criou para que fosse servido para a alegria e também para o bem viver de toda a criação. Muito bem, você aprendeu hoje sobre o que é um mito e como essas histórias, essas narrativas são importantes ainda hoje para orientar a nossa relação com a natureza, inclusive com os demais seres humanos. Vale ressaltar o nosso compromisso com a vida e com o cuidado mútuo. Prossiga aprendendo a viver bem e a conviver
de forma a expressar a maravilhosa criação do ser divino.